Começar mais uma aula da etapa de Recon aqui e agora vamos falar sobre o servidor, tá? Porque no final do dia a gente tem lá um computador, né? um servidor e dentro dele a aplicação web é um software, certo? Que roda no servidor, né? E o servidor possui por si só um sistema operacional, possui outros softwares, por exemplo, um software de SSH, de conexão remota, onde o administrador conecta para gerenciar o servidor, possui talvez alguma outra aplicação, possui um FTP, algum script, alguma configuração, outro software rodando, um acesso remoto, cara, muita coisa instalada lá, portas abertas, portas de comunicação, e acaba que muitas vezes, tá, um software desse desatualizado, o sistema não atualizado, uma vulnerabilidade, um software mal configurado, o servidor tal, a gente consegue hackear diretamente o servidor e ganhar acesso à aplicação web e até muitas vezes, né, a gente hackeia a aplicação web para controlar e ter acesso total ao servidor. Então é mais ou menos essa lógica aí. Então a gente vai, por exemplo, no próximo passo do Técnicas de Invasão, aqui no passo 5, né, a gente vai focar especificamente em dispositivos, em redes, em IoT, que são servidores no caso, né? Mas eu vou trabalhar um pouquinho aqui já na parte do Recon, porque já que você está analisando a aplicação web, pode ser legal aí você também fazer uma análise já por parte do servidor, tá? Algo mais básico assim, só para entender qual o sistema, quais as portas estão abertas, se tem algum outro software rodando, qual que é a versão. Então bora fazer o Recon aqui na parte do servidor. E a primeira coisa que a gente pode fazer, o mais básico aí, tá? Seria abrir os nossos domínios tal no navegador e utilizar, por exemplo, a extensão aqui do Shodan. Tá vendo aqui? Shodan. O Shodan é basicamente, se você botar no Google aí, Shodan, ele é como se fosse o Google dos hackers, né? Então, como a gente viu que tem lá o Archive, o Wayback Machine, como que é o Security Trails, tal, os aplicativos, né, que guardam cache da web, DNS e tal, o Shodan ele fica meio que escaneando a internet, toda a rede de computadores e dispositivos e fica guardando cache aí de portas abertas, serviços, banners. A gente vai entender um pouco mais e vai usar bastante o Shodan aqui na parte de IoT, tá? Mas a gente tem a extensão dele para o Google Chrome, para o Firefox também tem. Então aqui é Shodan Chrome Extension, você pode fazer a instalação aí, tá? E sempre que você abrir um site, ele vai consultar no Shodan. Então, por exemplo, o Terra, tem aqui onde está o servidor do Terra, ó. É a cidade e tal, e as portas que o Shodan tem no histórico aí, que estão abertas, né? A porta 80 e 443, que geralmente é as principais portas de uma aplicação web rodar no servidor, o HTTP e o HTTPS. Então é basicamente essas duas aí, o mínimo, né, viável, na verdade só 80, né, mas já com SSL, são as duas principais portas de uma aplicação web. Temos outros sites que a gente pode ver aqui, ó, esse outro site. O Shodan tem no histórico, ele tem a porta 21 aberta também. 21, serviço FTP. A gente vai entender sobre serviço, servidor, tal, na parte de redes, tá? Mas só fazendo um overview, sabendo, né, que existe um FTP no servidor rodando. A porta 1000, temos aqui nesse outro site, vamos ver, 2 portas. Nesse outro aqui também, 2 portas. Lembrando, tá? Esses dados não são exatos, tá? Na verdade, é uma ideia, assim, tá? Porque é um cache, pode ter mudado, pode estar errado, tal. São várias coisas, né? Mas aqui tem mais, ó. É 20.000, tem mais outras portas rodando aqui. Aqui também tem só uma porta. Porta 443. Aqui tem 3 portas. Então a gente pode ir navegando no site e vendo com o Shodan 17 portas. Então, qual que é o grande problema, né? Talvez tenha vários outros softwares rodando no servidor, não só a aplicação web. Tá? Eu já vou falar sobre isso já. Então, qual que é a parada, tá? A análise mais básica seria essa. Você também pode pegar o domínio do site e vir aqui no site do Netcraft, tá? Que também é um grande database aí, que ele meio que guarda, né, tecnologias que estão rodando na aplicação, histórico de navegação, de alteração. Se eu botar esse site aqui, por exemplo, ali, vamos ver o que ele vai trazer pra gente aqui, né? Eu até tenho outros exemplos aqui, ó, de um site de um aplicativo de bebê, né, para monitorar o bebê. Aquela câmera, sabe? Ele tem várias portas abertas aqui, ó. Será que essas portas, ele tem a porta do servidor web, mas será que no mesmo servidor não fica a conexão do aplicativo com a câmera para monitorar o bebê? Ou seja, não está isolado o servidor web. Se eu invadir o servidor web, a aplicação web, né?
Talvez eu consiga acessar outros serviços do meu servidor. Ou então invadir um serviço e acesso à aplicação web. São várias possibilidades, né? Deixa só eu ver o resultado aqui, ó. Ele traz aqui, né, no caso, o site, ele traz um pouco de onde está hospedado. A versão do servidor aqui, ó, um Linux, um Apache. Então tem mais algumas informações aí de tecnologias que ele identificou no site e tal. Até se eu quiser saber qual que é o software do servidor, né? Por exemplo, um Apache, um Nginx e tal, eu posso gerar um erro no servidor. Ver se eu consigo expor algum banner da aplicação. Aqui deu um 404. Pode ser que algum outro tenha um banner exposto, né? Estou fazendo uma requisição para uma página que não existe do servidor. Ver se vai expor algum banner, ó, um banner de erro. Geralmente esse tipo de banner aqui, tá? Ele é de alguma aplicação, algum framework, algum software, tem esse design aqui no caso, sabe? É uma página de erro padrão no caso. Então a gente pode começar a gerar erros, talvez botar algo numa input e tal. Olha só. Aqui está rodando, né? Não encontrado, está rodando um Apache 2.4.18, é a versão do servidor, do software web, né, que está rodando aqui no Ubuntu, ó, na porta, ou seja, só gerando um erro na aplicação, né? Poderia ir no Google e ver se é a versão mais atual do Apache. Olha só, tem até erros de vulnerabilidade já. Então vou botar aqui, por exemplo, né? Ó, exploit, a galera já. Então só navegando na aplicação eu consigo numerar o servidor, tá? Então posso anotar, cara, é a versão tal, software Apache, encontrei tal coisa. Tudo isso vai para o nosso note take, né? Agora o que eu posso fazer também é utilizar o Nmap, que é uma ferramenta de port scanning que a gente vai utilizar muito na parte de redes, tá? Que é para realmente identificar portas abertas no servidor, versões de cada software que roda em cada porta, ver o status do servidor. A gente pode fazer muita automação com o Nmap também. Até eu te mostrei bastante do Nmap aqui no navegando no livro, né? Aqui na parte de análise aqui, ó, a gente usou bastante, né, o Nmap para ver porta, serviço, buscar exploit e tal. Então, se eu pegar na parte do Recon, eu também posso usar o Nmap para fazer um port scanning e ver as portas abertas do meu alvo, tá? Então, na prática, eu vou pegar o Nmap aqui. Deixa eu aumentar a letra do terminal. É uma ferramenta que já tem padrão no nosso Kali, tá? E eu posso, na essência, fazer o uso padrão do Nmap, que é digitar Nmap. Sem muito mistério. Tem várias opções, né? Vários parâmetros, fazer tipos de scan e tal. Mas, na essência, o uso básico seria Nmap e passar aqui o nosso alvo, né? Diretamente. Então, por exemplo, até por curiosidade, tá? Se a gente pegar aquele site que deu 17 portas abertas aqui, vamos ver se é verdade isso. Vou só fazer um scan, tá, pessoal, do Nmap aqui. Vou rodar um scan padrão, tá? Vai demorar um pouco porque um scan padrão a gente não tem não tá refinando nada aqui, né? A gente está dando, cara, dá um Nmap e me fala. A gente pode trabalhar com vários parâmetros, por exemplo, o parâmetro o SYNSCAN para não completar o SYNAC, né? Então eu vou falar para o servidor: oi, a porta 80 está aberta aí? O servidor responde e eu não continuo, né, o RST, eu cancelo a conexão. É só um tum-tum. Fica mais rápido o scan. Na parte de redes, a gente vai entender um pouco mais sobre SYNAC, vai montar pacotes, pode ficar tranquilo, tá? Mas é basicamente um scan que não vai completar a conexão com as portas, tá? Ele vai só, cara, tá aberto, respondeu, é isso aí. Então eu vou rodar aqui um SYNSCAN nesse domínio. Na verdade, fiz errado. Espera aí, Nmap é só um só, tá? Não é dois traços, não. E bora rodar aí para ver qual que vai ser o resultado. E não é que é verdade mesmo. Ou seja, esse servidor que está rodando a aplicação web, tá? Tem vários outros serviços. Tem o POP3, servidor de e-mail rodando junto, IMAP, tem o Microsoft, Submission. O que é esse aqui? Submission. POP3. A gente podia já começar a analisar, no caso, o SMTP também está rodando e tal. Digamos que eu queira enumerar, por exemplo, né? Posso já pegar essas portas do servidor, tá? Na parte do Recon aqui mesmo. Vim aqui no meu note take, tá? Vou abrir um bloco de código aqui e posso salvar, né? Que nesse domínio tal, no servidor, tem tudo isso aqui de porta aberta, né? Até, digamos que eu achei interessante o FTP. Eu quero ir um pouco mais a fundo nele para fazer um versionamento do software do FTP, porque é um software, né? Qual que é a versão? Porque a versão 1 tem uma falha. A versão 2 foi atualizada, mas tem outra falha. A versão 3 é outra coisa.
qual que é o programa de FTP que está rodando, qual que é o software, qual que é a versão. O Nmap possibilita que a gente vá um pouco mais a fundo aí, utilizando, né, o "-sv", que é para fazer um versionamento. Ó. E eu vou botar da porta 21 somente. Tá? Eu podia fazer o versionamento de todas as portas, né, mas olha só o que ele vai fazer de requisição. Né? Para cada porta, fazer um monte de comunicação para ver a versão, analisar. Eu quero só a porta 21. Então, vou versionar somente a porta 21. Olha só. É um Pure FTP. Esse é o software de FTP que está rodando lá no servidor, tá? Então, pô, tem vulnerabilidades, tem forma, você botar exploit aqui, ó. Tem vários já, 2021, a galera já não perde tempo, né? Então, beleza, poderia ver também do servidor web, tá? O que está rodando na porta 80, qual que é a versão do servidor web em específico. Vamos ver qual que vai ser o resultado aí. E até para a gente não ficar fazendo requisição aqui no alvo, aqui, que nem está no bug bounty, né? Eu vou pegar, por exemplo, o site do Nmap, aqui, ó, o scanme.nmap.org, tá? Qual que é a parada? Nesse site ele é feito para estudo, tá? Então você pode rodar bastante scan nele aí e brincar com o Nmap. Então se eu fizer aqui um scan, né? Só para um sim scan, só para a gente ver a visão geral aí da aplicação, tem várias portas abertas, né? Digamos que a porta 22, eu quero ver a versão do SSH que está rodando. Posso fazer um versionamento na porta 22. Opa, ficou junto ali. E ver qual que é a versão do serviço SSH que está rodando. Está rodando o quê? Um OpenSSH 6.6.1 no Ubuntu. Tem informação no sistema já, tá? Então eu posso dessa forma, né, fazer um port scan para ver portas do servidor e já entrar aqui na etapa de recon. Né? Listar as portas, listar os serviços. Caso eu não consiga identificar, por exemplo, tá? Através da análise da tecnologia, o PHP, se é um PHP, a gente tem 98% de chance de ser um servidor Linux, né? Um sistema Linux rodando. Se é um ASP, por exemplo, Windows, tá? Mas caso eu não consiga, né, ter essa visão, eu posso com o Nmap também utilizar aqui o "-o" maiúsculo, que é para identificar o sistema operacional. Ele vai fazer um scan trocando banners específicos, né? Gerando erros, tá? Vendo informações do pacote da comunicação para identificar o sistema. E olha só, o que está rodando? Um Linux. Linux é o kernel, é 5.4, os detalhes do sistema e tal. Então eu sei que é um Linux, né? Tudo isso vai para a minha etapa de recon. Eu vou trazendo as informações aqui da versão do Linux, da versão dos serviços que mais me interessa aqui, da saída, tá? Então essa é a parte de recon de um servidor, né? É identificar portas e serviços. Só que agora eu quero meio que te dar uma dica de ouro aqui. E a dica de ouro é o seguinte, tá? Muitas vezes num CTF, aí, num Capture the Flag, num desafio de hack, né? A gente tem um IP que não responde na porta 80 ou na porta 443. A aplicação web, muitas vezes, ou serviço, tá? FTP, não sei, ele pode estar rodando numa porta, sei lá, 3000, uma porta alta. E por padrão, por que eles fazem isso? Para tentar, o cara tem que descobrir aquela porta, né? Então, por padrão, o IP talvez nem responda um ping, mas tem um serviço rodando numa porta alta, tá ligado? Tem que chegar naquela porta. E o Nmap, por padrão, ele não faz um scan em todas as possíveis portas, tá? Ele trabalha com as principais portas usadas no servidor e tal. E a gente tem no Nmap o parâmetro que você pode utilizar para isso, tá? Que é o parâmetro "-p", né? Em vez de setar uma porta, você vai botar traço. Dessa forma, ele vai realmente fazer um scan em todas as portas possíveis, números possíveis de portas do servidor, e pode encontrar alguma coisa escondida em alguma porta, tá? Então, primeira dica, fica aí para CTF, tá? E agora, qual que é a outra dica que eu queria te dar aqui? Tá lembrando, pessoal, isso vai demorar um pouco, tá? Porque é bastante porta para escanear, então fique presente. Mas CTF tem muito isso, né? De esconder e tal, de ter que encontrar, então fique presente para isso. Agora, qual que é a próxima dica, tá? Lembra a nossa enumeração de subdomínios? Eu até vou fazer uma enumeração de base aqui, só para a gente entender qual que é aquele site que a gente encontrou um monte de porta. Era esse aqui, né? Eu vou fazer assim, quer ver? Ó? Eu vou acessar aqui dentro do GoBin. Eu vou pegar esse domínio
Deixa eu passar ele para dentro do nosso Subfinder e vou salvar isso aqui dentro do arquivo itapevi.txt. Então, vou só enumerar subdomínios para ter como exemplo aqui uma atividade com o Subfinder e vou salvar aqui dentro desse arquivo, tá? Mostrando na tela aí o processo. Espero que tenha algum subdomínio, na verdade, né? Porque tem uma pegadinha aqui que todos os subdomínios que a gente listou até agora, lembra que a gente listou vários do Terra e tal? A gente foi lá, o que a gente fez, né? Tinha uma listagem de subdomínios que apontam para um servidor, tal, muitas vezes. Só que, quando a gente passou o HTTPX para buscar aplicações web e avançar no Recon, né? Então, pô, o que respondia HTTP avançava. Só que o HTTPX ele trabalha por padrão com a porta 80 e 443. Ele faz um request, acho que é 8080 também, nas principais portas que rodam a aplicação web. Deve ser no máximo aí umas 4 ou 5, tá? E qual que é a parada? Digamos que eu tenho um subdomínio intranet.alvo.com ou então acessoremoto.alvo.com. Pode ser que esses subdomínios, tá? Eles não tenham um servidor web rodando. Eles não tenham uma aplicação web na porta 80, na porta 443, não tenham. E não por isso que eu vou descartar eles, tá? Por quê? Eles podem ter um serviço rodando. A gente vai falar sobre isso na parte de rede, serviços e tal, porque o nosso foco no curso aqui é achar aplicações web, né, para analisar, nesse passo aqui agora, mas subdomínios podem rodar outros serviços, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma listagem aqui, né? Deixa eu dar um cat aqui na Itapevi, ó, vários subdomínios. Se eu rodar aqui agora um HTTPX, pode ser que nem todos, tá? Pode ser que esse aqui, ó, não tenha uma aplicação web na porta padrão. Esse aqui também não. Talvez esse aqui também não tenha. Autoriza, talvez não tenha na porta 80 uma aplicação web. Mas pode ser que na porta 3000 tá rodando uma conexão remota que o programador foi lá e implementou. Ou um sistema próprio, uma comunicação de um software próprio, de uma API. São várias possibilidades, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso bater o olho na lista de subdomínios e ver alguma coisa interessante que, pô, não foi considerada uma aplicação web pelo HTTPX. Sei lá, talvez eu vi lá um intranet. Cara, peraí, autoriza? Não tem aplicação web, mas esse nome de topologia, autoriza, é o que está rodando aqui. Então eu posso pegar esse subdomínio aqui e levar ele para o Nmap, para tentar encontrar outras portas, não as padrões, entendeu? De uma aplicação web. Talvez eu encontre uma porta escondida, uma porta mais alta, um sistema rodando, porque, cara, programador faz de tudo, cara. Sério. Roda em porta escondida, em porta disso, em banco de dados. Os caras dão um jeito de tentar fazer a obscuridade, né? Achar que a gente não vai encontrar. Então fica a ideia. Por exemplo, esse aqui, ó. Leia Cardio Blank. Talvez tenha alguma porta aberta aqui. Então, não por não ter uma aplicação web que o HTTPX, tá, não encontrou, falou que está offline, que o subdomínio não existe, tá? Ele pode dentro dele um FTP rodando, um servidor de arquivos, um Samba pode estar rodando. Então isso também tem que fazer parte do nosso Recon. Beleza? Olha só, intranet, ó. Será se o intranet pode ser que talvez tenha a porta 80 aberta aqui, tá? Vamos ver. Talvez funcione. Ó, acesso não permitido, tá? Se eu pegar o intranet e fizer um Nmap aqui no intranet, será se é só a porta 80 que está rodando nesse servidor aqui, nesse subdomínio? Ou tem outras portas, tá ligado? Porque por enquanto essa porta aqui, cara, tá dando... Claro, posso enumerar aqui os diretórios, enumerar a aplicação e tal, mas tem alguma conexão de intranet rodando, algum acesso remoto, alguma outra porta, software, tudo isso, olha só. Olha aí. Então não é só a aplicação web, sabe? Tem outras coisas rodando nessa máquina, nesse software aqui. O que é esse CS Listener? O que é esse PDS? O que é essas coisas aqui? E se eu pegar meu navegador e, cara, tentar abrir essa porta, por exemplo, se eu pegar aqui, digamos, né, tentar fazer um netcat para conectar nela, ou tentar botar direto no meu navegador, opa, o que vai acontecer no caso? Qual que é a resposta do servidor? Se eu der uma requisição, se eu enviar, não tem permissão. Se eu pegar outra aqui, essa aqui, olha essa aqui, cara. Uma porta super alta. O que
está pegando aqui, né? Então isso faz parte do nosso processo, né? Encontrar outros serviços aí que podem estar rodando, ó. Quando que eu chegaria nessa porta, por exemplo, tá ligado? Então transfira a aplicação Chrome, ó, mandou usar o Chrome, ó. Como assim? Olha aí. Eu não sei se o pior é chegar aqui e vai ver 2017 aqui no rodapé. Será se a última atualização de segurança foi em 2017? Ou seja, tá? Para você ficar presente para isso, tá? Bruno, tem alguma forma de automatizar isso? Cara, tem, porém é bem trabalhoso e faz muito request. É claro, tem formas de deixar mais limpo o Nmap, mas na parte de redes eu vou te ensinar a trabalhar com outros parâmetros, tá? Fazer threads, pegar só alvo aberto, ativo, usar um script, vai ter bastante coisa, tá? Mas você pode, por exemplo, tá, pegar essa lista aqui, ó, de possíveis, na verdade possíveis não, Itapevi, né? Que tem vários subdomínios, né? Eu posso pegar essa lista e no Nmap a gente tem aqui, ó, eu posso fazer tipo um scan mais leve, tá? Somente na porta 21 e 22, só vou filtrar FTP e SSH e posso passar aqui, ó, IL, que é para importar uma lista, import, L maiúsculo, tá? Import list Itapevi TXT. Se eu executar, ele vai rodar em todos os hosts, né, todos os domínios da lista, todas as aplicações, tentando encontrar a porta 21 e 22 lá naqueles domínios do caso, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter o retorno aqui. E olha só, temos resultados aqui já. Ó. Então, no fazenda.itapevi ele encontrou nesse IP aqui, ele encontrou a porta 21 e 22. No NS2, no intranet, ó, ele encontrou a porta... Só que tinha mais portas, lembra que no intranet tinha várias portas lá que a gente encontrou? Mas ele foi só na 21 e na 22, né? Ele encontrou nessa aqui também outras portas, tal, e assim por diante, né? Então ele está fazendo uma análise aí em todos os subdomínios, a gente pode ir batendo o olho, né? Pô, poderia deixar só o Nmap padrão? Poderia. Ele vai tentar ver todas as portas em todos, ali, as principais portas. Poderia também utilizar, se não me engano, o Top Ports. Deixa eu ver, peraí. Que é uma opção aí para... Aqui, ó. Top Ports. Aqui, ó, as principais portas, né? Poderia também. Tem várias opções. Mas é aquela coisa, são requisições no alvo. Tenta ser inteligente ao máximo, né? Tenta não... Pô, tem gente que tem um parâmetro do Nmap que é o menos A. Na parte de redes eu vou te explicar, né? Que é o scan mais completo. Tipo, ele faz todas as requisições. Se você pegar uma lista e passar o menos A, além de fazer bastante barulho, tá? Pode ser que derrube o alvo, não sei. Ou então até, como que fala? Demore mais de 2 horas para acabar, tá ligado? Porque é bastante requisição, bastante análise. Depende do tamanho da lista ali e tal. Do processamento da sua máquina também. Da sua conexão. Então, fica aí a ideia de utilizar o Nmap para o Recon. Tem várias formas de deixar o Nmap mais sutil. Na parte de rede a gente vai entrar nisso, tá? Mas a princípio aqui agora, eu queria te deixar presente, né? Que os subdomínios que você listou aqui, você não descarta eles. Você precisa fazer um port scanning, porque se ele não tem uma aplicação web rodando, ele pode ter outros softwares, outras portas, como foi o nosso caso. A gente chegou ali num modem, um servidor Intelbras, um painel de acesso de 2017. De cara. Então é muito importante, tá? 80% do trabalho de hacking aí, ele é esse processo de recon. Faça isso muito bem feito. Beleza? Até a próxima aula.